Cordiais saudações, meu nome é Fernando, sou professor de Geografia e de História da Rede Municipal de São Vicente. E hoje nós vamos ter uma aula sobre a Mesopotâmia. Vamos começar primeiro pela palavra Mesopotâmia, que vem do grego mesopotamos, que fica entre rios. Então, a Mesopotâmia, ela ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia hoje é onde fica localizado o país chamado Iraque. Então, nós vamos falar da Suméria, nós vamos falar da Babilônia e vamos falar do Império Acadiano e da Assíria. Primeiro comecemos pela Suméria. Os sumerianos, eles se originaram, eles são asiânicos. Eles vieram provavelmente da Índia, ou melhor, não exatamente da Índia, mas do Paquistão, Afeganistão, desses lugares do Oriente. E se estabeleceram no sul da Mesopotâmia por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Eles se denominavam como cabeças negras, porque seus cabelos eram totalmente pretos. Os sumerianos, eles, como viviam no sul da Mesopotâmia, a geografia do sul da Mesopotâmia, ali onde eles estavam estabelecidos, era uma planície. Então, ali houve um aluvião apenas de areia. Então, o que é muito importante saber, ali era uma planície e não haviam pedras, não haviam rochas. E alguém pode se perguntar, mas como é que eles construíram zigurates? Como construíram habitações? A matéria-prima da Suméria era o barro. O barro era a matéria-prima. E foi a partir do barro que eles fizeram seus zigurates, suas habitações. Enfim, eles tiveram um grande trabalho hidráulico, eles tiveram, vamos dizer que era uma engenharia de ponta já para a época. Porque eles conseguiram, no meio do pântano, drenar o rio, fazer irrigação, canalização e assim praticar agricultura. Quanto ao barro, inclusive depois essa cultura vai passar posteriormente para a Babilônia e também para o povo judeu. Inclusive, saibam que nos primeiros livros da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, há uma referência que Deus criou o homem do barro. E essa é uma referência à Suméria, porque a matéria-prima da Suméria era o barro. Do barro é que eles construíram a sua civilização. Então, o oleiro foi o grande trabalhador, o grande artífice da Suméria. E também a escrita surgiu na Suméria por volta de 3.200, mais ou menos. Então, vamos pegar as invenções que apareceram no período de 3.500 já ao ano 3.000. Na Suméria surgiu a escrita cuneiforme, surgiu o torno, que é a roda do oleiro, a roda dos carros de cavalos também surgiu na Suméria, e o calendário surgiu na Suméria. O que é a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme ela era feita em tabuinhas de barro e eram escritas com pontinhas, né, uns riscos longos,
horizontais e também verticais. Então se chama cuneiforme porque era feita em forma de cunha. Escrita cuneiforme que depois passou também para a Babilônia, para o Império Acadiano, enfim. Então a Suméria ela teve assim, a Suméria não era unificada, isso é importante saber. O povo sumeriano tinha a mesma língua, tinha praticamente a mesma religião, mas eles não tinham um governo unificado. Então, muitas vezes os sumérios no sul eles arrumavam briga entre eles mesmos. Então, isso é muito importante dizer. Os sumerianos eles eram a mesma etnia. Os sumerianos eram da mesma etnia, falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, mas eles não eram unificados na política. Agora vamos falar do Império Acadiano. O Império Acadiano já ficava nas montanhas, então no norte da Mesopotâmia. Um personagem muito ilustre que viveu no ano 2370, o nome dele era Sargão. Sargão é muito importante para a história do Império Acadiano. Ele tem uma história muito parecida ao Moisés da Bíblia, o Moisés que escreveu o Pentateuco. Ou pelo menos o Pentateuco é atribuído a Moisés. Então Sargão, ele escreveu um texto, eu, Sargão, sou filho de uma concubina e e minha mãe me pôs num cesto, ela pôs betume, pôs num rio, e um cuidador das águas achou a mim no cesto e cuidou de mim e tal, eu, Sargão, enfim. Então, essa literatura na qual Sargão conta a sua história é muito semelhante à história de Moisés, que também foi posto num cesto lá no Egito. Provavelmente o povo israelita copiou essa saga do Sargão e modificou e atribuiu também essa história ao libertador do povo israelita no tempo antigo. Então o Império Acadiano ele durou alguns séculos, e eles falavam a língua aramaica, que depois se propagou pelo Oriente, o que nós conhecemos como Oriente Médio hoje. E agora nós vamos falar da Babilônia. A Babilônia ficava no centro, né? Então o Império Acadiano, que depois virou o Império Assírio, ficava ao norte da Mesopotâmia, depois vocês vão ver o mapa. Então o Império Acadiano no norte, a Suméria ficava no sul, que era a planície, e o centro, que é a Babilônia, ficava num planalto, ou seja, nem era tão alto nem tão baixo. A Babilônia, ela foi fundada pelo povo amorreu, ou povo amorita. O povo amorreu está na Bíblia também. Tem referências no Velho Testamento sobre o povo amorreu. E ali no centro, que é a Babilônia, houve uma miscigenação entre o povo acadiano e entre o povo sumeriano. Então houve uma miscigenação e com esse povo amorreu ou povo amorita. Lá pelos idos de 1900 começou a surgir o Império Babilônico. Houve uma conquista tanto do norte como do sul pelo Império Babilônico. E um dos grandes nomes da Babilônia foi Hammurabi. Hammurabi ele foi um legislador, um governante. Ele governou a Babilônia.
Ele viveu por volta de 1870 a 1820, tá? É uma estimativa. E Hammurabi ele fez uma coletânea de leis. Não é que ele criou leis. Entre onde ele perambulava, ele começou a ver leis que eram aplicadas tanto no norte como no sul, como ali mesmo no centro na Babilônia, e ele coletou essas leis de povos regionais e aplicou, ele sintetizou e criou as leis Hammurabi. Tá? Então, esse império babilônico durou cerca de 400 ou 500 anos. Vai de 1900 a.C., ou antes da Era Comum, até cerca de 1600 ou 1500 antes de Cristo. E aí depois a Síria vai ter um outro império, enfim, esse império da Síria, que é no norte, né, no norte da Mesopotâmia, vai durar até cerca de 600 antes de Cristo, quando depois todos os povos que não gostavam da Assíria, eles dizimam com a Síria, porque a Síria foi muito ruim para os povos dominados. E aí depois você vai ter um outro império babilônico, e um dos nomes vai ser Nabucodonosor, que também se encontra na Bíblia. E aí o império babilônico vai ter o seu final por volta de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, por aí. Bom, era isso que era preciso falar, o básico, né? Se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar na internet sobre a Mesopotâmia. Bom, é isso. Até a próxima aula. Fui.